Ô Bolsonaro, e você não tá votando pela reforma lá, né? Essa que está aí, não. Você não tá votando, né? Essa que está aí, não, até porque... Mas qual que é a boa, Bolsonaro? Porque é o seguinte, 75% do orçamento... Olha só, 75% do orçamento do Brasil, hoje, aqueles impostos em que você paga em frete de alimento, na gasolina, todos os impostos... 75% está condenado a pagamento de funcionário público, certo? A máquina, o custo de máquina pública e o custo de previdência, que cada ano vai só aumentando. Temos que reformar a previdência. Como? Vamos lá. A minha proposta inicial, tenho discutido com o meu economista, né? O Paulo Guedes, essa questão. Até aprendeu com a Mariana Godoy, né? A gente vai conversar agora. Um momento, quando eu falei que eu não entendi, eu pensando que fosse elogiado pela simplicidade, pela honestidade, né? Eu fui e levei a pancada. Ó, Itamar Franco não entendia de economia, FHC também não. E os seus assessores do FHC eram homens da área da economia que já tinham planos fracassados de economia no passado, e acabou dando certo. Agora, o Paulo Guedes hoje faz um retrato na matéria do Globo dele, os problemas do Brasil nesta área e, em parte, o que deve ser atacado. E esses problemas que ele botou lá, quando a primeira conversa minha com ele, eu botei na mesa e falei, Paulo Guedes, dá pra você aqui fazer um bolo desse disco que tá aqui, sem aumentar impostos? Ele falou, dá. Então nós estamos mais que namorando, né? Estamos de mão dada, andando por aí. Seu Paulo Guedes, quem diria, hein, Bolsonaro? Paulinho Guedes. Paulinho Guedes. Você tem que, como diz o Chapolin Colorado, né? Junte seus bons, tá ok? Slogan do Bolsonaro. Junte seus bons. E olha só, às vezes eu fico me pensando muitas vezes, o Paulo Guedes talvez esteja nos ouvindo aí, ou assistindo, né? É exatamente o que ele viu em mim e o que eu vi nele. Mas qual é a proposta? Não tem dinheiro, não tem sei dinheiro. Que não tem, mas a Previdência, olha só, uma das coisas que mas ele você não fala, acha sacanagem? contrariando o Carioca um pouquinho ali, uma das coisas que ele fala na matéria hoje é que nós gastamos meio trilhão por ano com juros e rolagem de dívida. E ele quer diminuir isso, logicamente sem canetaço. E disse para mim no passado que tem como diminuir na base da confiança. Tá, isso que eu tô acreditando nele. Mas os privilégios de vocês lá, funcionário público, juiz... Porra, você viu que gasta lá o Supremo? Você viu o Supremo que gasta? 240 mil reais. Não, o Supremo gasta meio bi por ano. Por ano. Essa reforma, tem 60 copeiras. Eu vi o professor Vila aí, muito bravo. Hashtag indignado. Muito bravo o professor Vila. A reforma da Previdência e começar com o setor público. Começa, para dar exemplo, só pode dar exemplo, começar comigo, parlamentar. Tá certo? Nós temos aposentadoria, não como diz, depois de 8 anos de mandato, não é verdade. Vocês têm muita aposentadoria. Não. Até 94 era 8 anos, sei disso, eu não tô aqui. Sabe. Até 94 era 8 anos, depois mudou, mas continua ainda privilegiada, concordo plenamente contigo. Nós temos que dar exemplo. É igual eu, por exemplo, aprendi muito no meio militar. Eu não posso mandar o soldado comer asa de galinha e eu comer filé mignon. Não vai dar certo. O soldado não vai ficar satisfeito com isso. E nós temos que ser o quê? O espelho da tropa. É a mesma coisa. Tem que começar uma reforma conosco. Como é que aparecem os marajás? São as incorporações. O primeiro passo é esse, acabar com as incorporações. Você fica, por exemplo, dependendo do estado, né? Você, depois de 8 anos de um cargo de assessor ali, concursado, recebendo um DAS, você incorpora o DAS. Daí você incorpora de novo, depois mais 8 anos ou 10 anos. Começa a acabar com isso aí. Nós, hoje em dia, o que acontece no serviço público? Você, homem, tem que ter 35 de contribuição e 60 de idade. Aumenta para 36 e 61. Vai devagar. Deixa o futuro. Se o Temer fizer isso agora, deixa o futuro, quem sabe passar para 62 e 57. O mesmo tocante à mulher. Se você quiser botar tudo isso no caldeirão, você não vai aprovar e ainda vai dar munição para a esquerda crescer. A Previdência Social brasileira precisa também ser posta em discussão por uma circunstância muito simples. Nós montamos há 50 anos atrás um sistema de previdência muito generoso. E nesse sistema funcionava, chamado repartição, porque nós tínhamos 6 trabalhadores ocupados, éramos uma nação muito jovem, que trabalhavam durante muito tempo para financiar a aposentadoria de um brasileiro com expectativa de vida inferior a 60 anos. Hoje, porque a demografia mudou, nós temos, e também o mundo do trabalho mudou, tem muito robô, muita automação, muito tipo de trabalho autônomo, que ainda a legislação brasileira não compreende, muito tipo de empreendedor, que também está à margem da legislação anacrônica antiga do Brasil. Nós temos a realidade prática, 1,7 em média trabalhadores ocupados
para financiar a aposentadoria de um brasileiro que, na média, né, está com expectativa de vida já superior a 70 anos, que chega até 73 anos a expectativa. Então, só por isso vale a pena uma discussão sobre o futuro, como um conceito de formação bruta de capital, como um conceito de juntar uma montanha de dinheiro do povo para financiar de forma justa, sem ser a usura, sem ser a agiotagem, o desenvolvimento que gera os empregos, os salários e, portanto, mais rentabilidade para o governo, que poderá com isso melhor financiar a saúde, a educação, enfim, um círculo virtuoso de progresso, e essa deve ser a razão pela qual uma discussão sobre a Previdência Social deve ser feita. Isto dito, nada do que eu estou falando aqui é o que está proposto aí. O que está proposto aí não toca nos privilégios, mais de quase metade de tudo que a Previdência gasta, o buraco da Previdência hoje, são as aposentadorias precoces dos políticos, da magistratura, do Ministério Público, aposentadorias especiais, pensões, etc., de alguns setores da sociedade. Essa proposta aí não mexe em absolutamente nada. E ela parte de um conceito errado, né, de que o problema da Previdência é a despesa. Se a gente olhar a despesa com a Previdência popular, né, se a gente esquecer que foi a Constituição de 88, que botou 10 milhões de trabalhadores rurais para dentro, sem ter contribuído nem um dia, e foi um gesto sensível, correto, mas que coloca com clareza que esse desequilíbrio vai ter que ser financiado, pelo menos até acabar essa gente, com dinheiro público, na medida em que no sistema de repartição entraram 10 milhões de trabalhadores para receber sem ter contribuído com nada, e são irmãos e irmãs nossos que ralam pesadamente, de sol a sol, muitas vezes, nos sertões e interiores do nosso país, o pequeno agricultor. Isso aí é uma coisa que tem clareza, só para dar um exemplo de que o problema não é a despesa. Se a gente segregar hoje o que a Previdência arrecada, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, contribuição patronal, contribuição dos trabalhadores, contribuição do setor público, a Previdência do setor privado, a Previdência geral, regime geral, mais do que paga todas as suas despesas, ainda que com essas distorções que eu falei. Existem várias correntes, principalmente liberais na internet, que costumam dizer que o senhor é muito estatista, que o senhor tem correntes positivistas, justamente inspiradas, vamos dizer, nas antigas correntes que haviam adentrado nas Forças Armadas, e, ao mesmo tempo, colocando que o senhor manteria um Estado grande. Isso é verdade, deputado? Olha, quando você fala em período militar, era uma outra época, completamente diferente, tá? E muitas estatais foram criadas, tá ok? E funcionaram naquele período, tá? Tinham muitos coronéis estatais, sim, mas a corrupção praticamente inexistia. Hoje em dia, os tempos mudaram, você tem que partir para uma privatização. Tem estatais, não tem nem que ser privatizadas, tem que ser extintas. Se eu não me engano, são 148 estatais no Brasil que servem apenas de cabide de emprego. Então isso tem que ser mudado. Afinal de contas, né? O Estado tem que interferir o mínimo possível na economia. O senhor quer estatização das empresas? Não quero estatização, nem eu quero controle social. E o fim da ilusão moralista católica. O fim da ilusão. A humanidade precisa de controle. Não adianta alguém imaginar que o anjo vingador vai descer do céu, estalar o chicote e resolver o problema nacional brasileiro. Não vai. Como? Vamos pegar... A sociedade, aí tem 1000 caminhos de controle. Não, eu tenho institucionalidades propostas. Não, o Estado. É o Estado. Como é? Estado não. Timothy, aprenda para você nunca mais falar bobagem. O Estado não funciona. Isso é só o argumento que eu estou tentando desmoralizar. Essa nação aqui... Pode, deve. Só um comentário. O Estado brasileiro, como desenhado... não funciona. Ah, desculpa, funciona sim. E o Estado brasileiro, como desenhado, não funciona quando a gente compara em algumas coisas que alguns outros estados, na mesma categoria, conseguem entregar. Olha, o Estado brasileiro tem problema. Professor, desculpa, essa assertiva não se sustenta ante a nossa própria realidade. O Brasil era nada em 1930, nada. Era um país assentado na monocultura, de monocultura da cana-de-açúcar e do café. Quando nós idealizamos o Nacional Desenvolvimentismo e germinamos em 3 décadas e meia, nem a China repetiu esse exemplo, a 15ª economia industrial do planeta. Imagina isso sem o Estado.
Então, como é que o senhor vê a questão da educação, hoje do ensino fundamental, médio, ensino superior? Como é que o senhor coloca ciência e tecnologia? É a base do alicerce. Não adianta falar em superior se você não tem a base. Nós estudamos, eu não sei o teu caso, mas nós tivemos a oportunidade de estudar em escola pública. Sim, eu prestei concurso para a Escola Preparatória de Cadeia do Exército, sem cursinho, passei. Sim. Acabou o primeiro ano, prestei sem cursinho para a AMAN, passei. Nós tínhamos uma base naquele tempo. O professor tinha como exercer a tua autoridade. Até começou a entrar a história de politicamente correto, de Paulo Freire, e chegamos a esse ponto que está aí. Hoje em dia, grande parte dos professores, ou parte deles, está muito mais preocupado em não apanhar do que ensinar. Eu peguei há pouco tempo uma pesquisa da PEOSP aqui em São Paulo. Eu fiquei estarrecido, Vila. Se você não teve conhecimento... Da PEOSP. Da PEOSP, me desculpa aqui, tá? A gente fica estarrecido. Tem lá, 70% dos professores, né, já foram agredidos física ou moralmente por alunos ou pais de alunos. Um percentual semelhante já teve contato com drogas. A gente pode esperar o que dessa juventude? Onde você vê, inclusive, quando se fala em drogas, o ministro Supremo, Barroso, falando que legalizar as drogas não sei qual é a tua opinião, até é a melhor solução. Sim. Mas vamos pensar na questão da universidade. Okay. Não, eu discordo disso, mas... Eu discordo? O senhor acha que tem que legalizar a maconha? Não, discordo da posição do ministro, do ministro Barroso. Bem, a questão que envolve a questão da política universitária. Afinal, os quadros técnicos, a ciência e tecnologia se desenvolve nas universidades, nos institutos de pesquisa, como em todos os países do mundo. No Ceará, temos 77 das 100 melhores escolas apuradas no Brasil pelo IDEB. Isso não quer dizer que virou uma maravilha do dia para a noite, mas quer dizer que mesmo em ambiente de muita pobreza, como é o semiárido do Nordeste, de finanças públicas que não são ricas como os grandes estados brasileiros, é possível fazer isso. E como é que se conseguiu fazer isso? Mudando completamente a lógica de alocação dos recursos. Você não vai fazer uma melhor educação se você não vincular cada vez mais receita pública ao esforço educacional. Aqui no Ceará, por exemplo, o critério de distribuição da participação dos municípios no ICMS é maior para quem investe mais em educação e menor para quem não investe tanto em educação. A partir daí, a capacitação, o retreinamento continuado dos professores e professoras, dos dirigentes, né, e a partir do mérito na escolha dos dirigentes, na profissionalização e o fim da demagogia, né, na escolha dos mestres, e a avaliação dos alunos, não por amostragem, mas de 100% dos alunos, isso tudo vai preparando a mudança estrutural que o Brasil precisa fazer. E a União Federal precisa aumentar a disponibilidade e não fazer o oposto. Com essa PEC 55, que é a PEC da morte, nós agora, daqui até 20 anos, nós não temos mais direito não temos mais como aumentar fora da inflação o gasto com a educação. Por isso que a gente vai entendendo, cada dia que passa mais, o crime que o governo golpista está fazendo contra a sociedade brasileira.